Na parte 1, a gente já mostrou que os heróis podem ser bem diferentes do que você imagina, mas hoje o jogo fica ainda mais pesado. Aqui, eles sangram, falham e provam que poder sem limites pode ser tão perigoso quanto qualquer vilão. Então já deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque essa lista vai te chocar. À primeira vista, Os Incríveis pode parecer só mais uma animação divertida da Pixar, feita para crianças. Mas, se você olhar com atenção, vai perceber que por trás das cores vibrantes e das piadas leves, existe uma das histórias mais realistas já contadas sobre super-heróis. Aqui, eles não são celebrados como deuses ou símbolos de esperança. Muito pelo contrário, são vistos como uma ameaça. Processos, acusações, críticas e a pressão da opinião pública fazem com que o governo proíba qualquer atividade heróica. De um dia para o outro, pessoas que nasceram para salvar vidas são obrigadas a se esconder, negar quem realmente são e viver uma rotina monótona como cidadãos comuns. Bob, o Senhor Incrível, é talvez o retrato mais cru disso tudo. Um herói que já foi idolatrado, agora preso a um emprego entediante, vivendo da nostalgia do passado e mergulhado numa crise de identidade e de meia-idade. Ellen, a mulher elástica, representa a luta silenciosa de tantas mulheres. Manter a família unida, segurar as pontas sozinhas e ainda lidar com o marido frustrado e os filhos confusos. E as crianças? Violet e Flecha não são apenas versões infantis de heróis em treinamento. Eles carregam o peso de poderes que não podem usar, aprendendo desde cedo que precisam esconder quem são, para não colocar em risco a vida de todos. O filme não fala apenas sobre salvar o mundo. Ele fala sobre o fardo de ser diferente, sobre as responsabilidades que esmagam sobre desigualdade, crise familiar, frustrações pessoais e até o culto à mediocridade em uma sociedade que prefere que todos sejam iguais. No fim, Os Incríveis têm uma metáfora brilhante sobre como a sociedade lida com pessoas excepcionais, e como mesmo aqueles com dons extraordinários ainda enfrentam os mesmos problemas que qualquer um de nós. Uma animação sim, mas talvez uma das críticas mais inteligentes e realistas já feitas sobre o que significa ser herói. Quando Heroes chegou em 2006, parecia que estávamos prestes a acompanhar mais uma série de superpoderes estilo quadrinhos. Mas a grande sacada é que ela trouxe uma abordagem crua, humana e realista sobre o que significa carregar habilidades além do normal. Aqui não existem uniformes coloridos ou mansões cheias de tecnologia. Os personagens são pessoas comuns, espalhadas pelo mundo, que de repente se descobrem diferentes. Um político ambicioso capaz de voar, mas disposto a usar esse poder só para ganhar votos. Uma líder de torcida adolescente que descobre que é praticamente imortal, mas vê sua vida virar um pesadelo quando todos ao seu redor querem explorá-la. Um enfermeiro sonhador que acredita ser especial, mas que precisa enfrentar as consequências de um dom que não entende. E claro, um vilão icônico, Sylar, um serial killer que não quer salvar o mundo, apenas devorar o poder dos outros para se sentir superior. O que Heroes mostrou, e poucos tinham mostrado até então, é que ter superpoderes não é uma bênção, pode ser uma maldição. A série explorou a solidão, o medo, a ganância e até a manipulação política em torno dessas habilidades. E talvez por isso tenha sido tão marcante. Ela não falava de super-heróis salvando cidades em grandes batalhas. Falava de pessoas tentando sobreviver em um mundo que não estava preparado para elas. Pessoas tentando conciliar vidas normais com segredos perigosos, lutando para entender se eram monstros, deuses ou apenas humanos quebrados com talentos fora do comum. Heroes foi um choque de realidade no gênero, lembrando que antes de serem heróis, eles são pessoas, e que às vezes o maior inimigo não é o vilão da vez, mas o próprio peso de ser diferente. Se tem um filme que quebrou todas as expectativas sobre o que um filme de super-herói poderia ser, esse filme é Logan. Aqui não existe glamour, não existe esperança colorida, não existe a imagem invencível do Wolverine. O que vemos é um homem velho, cansado, quebrado,
vivendo no mundo em que os mutantes praticamente desapareceram. Logan não é mais aquele herói que enfrentava qualquer inimigo com garras de aço. Agora, ele é um sobrevivente, carregando cicatrizes físicas e emocionais que nunca cicatrizaram. O filme nos joga numa estrada de dor e redenção, onde Logan precisa proteger Laura, uma jovem mutante criada em laboratório e que carrega a mesma fúria dentro de si. É como se o passado dele tivesse voltado em forma de uma criança, que representa tanto esperança quanto maldição. E é isso que torna Logan tão realista e brutal. A violência aqui não é estilizada ou heróica, é crua, sangrenta, visceral. Cada luta mostra que Logan não é um super-herói imortal. Ele é um homem morrendo aos poucos, se arrastando para cumprir sua última missão. No fim, Logan não é só um filme sobre superpoderes. É sobre humanidade. É sobre envelhecer, perder, sofrer e ainda assim encontrar um último motivo para lutar. É uma despedida amarga e ao mesmo tempo poderosa, mostrando que até os maiores heróis sangram, caem e morrem. Antes mesmo da febre dos super-heróis dominar os cinemas, M. Night Shyamalan entregou um dos filmes mais inteligentes e realistas sobre o tema, Corpo Fechado. Aqui, nada de explosões mirabolantes ou vilões caricatos. A história gira em torno de David Dunn, um homem comum que sobrevive a um acidente de trem sem nenhum arranhão. A partir daí, surge a dúvida: será que ele é apenas sortudo? Ou tem habilidades sobre-humanas que sempre ignorou? O que torna Corpo Fechado tão fascinante é justamente a abordagem pé no chão. Tudo é tratado de forma realista, quase científica, como se os super-heróis pudessem de fato existir no nosso mundo. A ideia de que os quadrinhos seriam apenas um reflexo da realidade, uma forma de registrar figuras extraordinárias, é genial. E claro, não podemos esquecer de Elijah Price, o misterioso homem de ossos frágeis, que acredita ser o oposto de David. Ele é a representação perfeita de como a obsessão por ser especial pode levar alguém ao limite da loucura. Nada aqui é simples. Não há uniformes chamativos, não há confrontos espetaculares. É um jogo psicológico, uma investigação lenta e sombria sobre identidade, propósito e destino. Corpo Fechado é um lembrete de que heróis e vilões podem existir no mundo real, não como lendas mitológicas, mas como pessoas quebradas tentando encontrar sentido em suas próprias vidas. Herói salva 2 crianças. Se você achava que o mundo de The Boys já era podre o suficiente, Gen V chega para te mostrar que a raiz da corrupção começa muito antes da fama, dos contratos e das câmeras. Aqui, o foco está nos jovens superpoderosos, criados desde pequenos para serem armas de marketing, influências de combate e, claro, peões no tabuleiro de uma corporação que só pensa em lucro. A série se passa na Godolphin University, uma espécie de Hogwarts do inferno, onde adolescentes com superpoderes são treinados não para serem heróis de verdade, mas para subir nos rankings, atrair a atenção da Vault e ganhar seus próprios reality shows. É meritocracia com sangue. É vaidade com poderes. É trauma psicológico disfarçado de treinamento. A protagonista, Marie Moreau, já começa marcada. Seus poderes se manifestam de forma brutal, e o primeiro efeito colateral é a morte acidental dos próprios pais. E isso define o tom da série, porque aqui, os dons não vêm com responsabilidade, vêm com culpa, medo, ansiedade e um desejo desesperado de ser aceito. Cada personagem carrega um peso absurdo. Uns reprimem seus traumas, outros se afundam neles. Temos personagens como Emma, que encolhe o próprio corpo, mas só consegue isso vomitando, em uma crítica explícita aos transtornos alimentares e à pressão estética.
Temos Jordan, um personagem que troca de sexo literalmente e que enfrenta preconceitos até dentro da própria instituição. E o mais assustador, temos segredos obscuros escondidos no subsolo da escola, onde jovens são torturados, dopados e testados como ratos de laboratório. Isso é a Vault em sua essência: tratar heróis como produto desde o berço. Mas o que torna Gen V tão realista não é só o sangue ou a sujeira moral, é a forma como a série expõe o quanto os jovens estão vulneráveis num sistema que exige perfeição, visibilidade e controle emocional o tempo todo. Os superpoderes, nesse contexto, são apenas um agravante. A série mostra como o medo de fracassar, o desejo de ser amado e a necessidade de validação podem destruir qualquer um, com ou sem capa. No final, Gen V é menos sobre super-heróis e mais sobre a juventude quebrada por dentro, tentando se agarrar a alguma identidade em meio ao caos. É cru, é atual e é tão real que você termina um episódio se perguntando se não viu um documentário, só que com explosões. E aí está, mais uma seleção de filmes e séries que mostram que heróis realistas não têm nada de conto de fadas. São histórias sombrias, cheias de dilemas, violência e humanidade. Se você curtiu essa parte 2, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas listas. E me conta nos comentários qual desses heróis realistas mais te marcou. Eu vou adorar saber sua opinião.